Bom, eu li esse livro aqui, como eu falei pra vocês, eu vou trazer o que que eu acho, o que que eu achei dessa leitura e já adianto que eu recomendo a leitura desse livro para todos vocês aí que quiserem ler, tá? A primeira coisa sobre esse livro é o tema central dele. Ele vai falar sobre identidade. E ela vai começar falando, a autora vai começar falando como o pecado distorce a nossa compreensão de quem nós somos e como somente em Cristo nós vamos encontrar nosso real propósito, nossa verdadeira imagem, quem nós realmente devemos ser. E ela vai mencionar que nós somos criados à imagem de Deus, conforme Gênesis 1, 26 e 27. Mas o pecado na humanidade, o pecado na nossa natureza vai rachar essa criação de Deus, vai obscurecer essa imagem de Deus. Todas as lutas de identidade, incluindo as lutas da identidade sexual, na área da sexualidade, elas devem ser subordinadas à identidade em Cristo, e não à identidade que o pecado nos transmite. Deus não nos criou com defeitos. Não é como se Deus tivesse te criado e você é defeituosa de fábrica, porque o que você sente, o que você quer fazer é pecado. Na verdade, foi o pecado que distorceu a imagem de quem você é. E por causa do pecado, você deve abrir mão dessas coisas. Então, em certo momento, ela vai começar a narrar a sua infância, que foi marcada por uma ausência paterna, por rejeição e até por abuso. E ela vai conectar esses eventos à doutrina do pecado original. Como assim? Ela vai dizer que o mundo está caído e que por estar caído em pecado, isso vai afetar todos os aspectos da vida humana, inclusive os seus relacionamentos. Mas ela não vai conectar, como alguns fazem, necessariamente esses acontecimentos da sua vida à sua sexualidade propriamente dita. Depois, ela vai abordar a sua experiência com a atração pelas pessoas do mesmo sexo. E ela vai destacar que todos nós, incluindo ela, você e eu, todos nós temos pecados dentro do nosso coração. E tudo isso está lá, presente no nosso coração desde que nascemos. No caso dela, é o da homossexualidade. Outras pessoas podem ser a mentira, pode ser a raiva, pode ser, enfim, diversos outros pecados. E ela reconhece que o pecado não está apenas nas ações que nós cometemos, mas na própria inclinação do coração, conforme Jeremias 17:9. Como a sociedade tenta redefinir o pecado, as pessoas são tentadas a aceitar aquele pecado que parece fazer parte da identidade dela, mas que nós já vimos, segundo a própria autora, que não é parte da identidade, mas apenas um traço que o pecado corrompeu em nós. Só que a palavra de Deus ela vai permanecer firme nos seus padrões sem se dobrar às demandas culturais de cada época. Então ela vai descrever mais à frente, né, como foi convencida de que a prática homossexual era pecado. E de que maneira ela foi atraída para Cristo até de uma forma inesperada, mostrando que Deus chamou ela apesar da resistência dela. Porque não se engane, ela resistiu a isso. Ela não quis aceitar isso de primeira. Então Deus a chamou mesmo ela rejeitando isso que nós estamos falando, sobre o pecado na homossexualidade. Então ela vai enfrentar essa tensão entre os desejos dela e a sua fé. Ela vai explicar como a santificação é um processo contínuo de submissão à vontade de Deus durante toda a vida. E como ela não passou magicamente a vencer os seus desejos. Ela vai citar, aliás, a necessidade de mortificar a carne, segundo alguns textos em Romanos e Colossenses, enfatizando sempre que a santificação não vai significar a ausência de luto ou a ausência dos desejos, mas que a suficiência em Cristo para preencher esses desejos vão ser a chave para buscar satisfazer primeiro a vontade de Deus, ao contrário de buscar satisfazer o desejo pelo pecado. Depois, assim, já da metade para o final do livro, ela vai falar sobre a graça de Deus, que não apenas salva, mas transforma. Por quê? Não basta Deus salvar, Deus também precisa mudar o nosso comportamento. E ela vai dizer que a sua justificação diante de Deus não dependeu das boas obras dela ou da ausência de tentações, porque ela teve tentações. Então ela vai mostrar que a salvação foi um dom, um presente de Deus, dado de graça. E a partir disso ela vai refletir de como a graça sustentou ela, mesmo quando ela ainda era imperfeita, mesmo quando ela se pegava tendo vontade e desejo de continuar praticando a sua homossexualidade. Então, Jack vai compartilhar pra gente como a sua nova vida em Cristo trouxe restauração em várias áreas da sua vida, incluindo na sua visão particular sobre o casamento. Ela deixa claro que o casamento não é a solução para a luta contra o pecado da homossexualidade. Inclusive, isso pode gerar mais problema do que solução, mas o casamento é uma expressão da redenção, do relacionamento entre Deus e o ser humano. Então ela vai explorar também o conceito de que todas as áreas da vida, incluindo a sexualidade, elas são transformadas pelo Evangelho. E nós não podemos privar qualquer área da nossa vida que seja, mesmo que a sexualidade, de uma transformação do Espírito Santo. Então, em um dos capítulos finais, ela vai focar em como nós cristãos podemos ajudar as pessoas que enfrentam essas lutas. Nós precisamos oferecer conselhos práticos para equilibrar graça e verdade, inclusive dizendo que muitas pessoas não vão se ver livres desses desejos, vão se ver tendo que lutar com esses desejos. Mas nós vamos ver que se Cristo for a nossa identidade e o objetivo final da nossa vida, não importa o desejo que nós sentimos, não importa o que nós sentimos, nós iremos querer agradar a Deus. Ainda que o tomar a cruz e o negar a si mesmo seja uma completa rejeição de nós,
nós o faremos por causa de Cristo. Então a história de Jack vai refletir a narrativa bíblica maior de criação, queda, redenção e restauração. Ela vai deixar claro que a vida cristã é uma luta constante, mas que é sustentada pela graça de Deus e por isso é possível. Ela vai reforçar que Cristo é suficiente para preencher os vazios deixados pelo pecado e suficiente inclusive para vencer a maior das tentações, não importa qual ela seja. Então mesmo da perspectiva de uma pessoa que se viu no contexto homossexual, essa pessoa, ela pôde se ver liberta, ainda que com desejos ainda presentes, ela pôde se ver liberta dessa prática, não porque ela era forte demais, poderosa demais, mas porque Cristo era o seu objetivo, porque Cristo era o alvo do seu amor e porque Cristo a transformou. Então, super indico e super recomendo esse livro para você que é homossexual ou para você que conhece pessoas e quer saber lidar um pouco melhor com esse tipo de dilema. Vale super a pena, tá baratinho na Amazon, se qualquer coisa eu até posso pôr o link aqui para quem quiser comprar, certo?